bem-vindo ao Humanizar é Se Conectar. Hoje temos um convidado muito legal que é o Marcos Godoy, empreendedor, designer UX e mentor de novos negócios. Trabalha em projetos muito legais como a Expo Favela e, além de tudo, é um cara com grande coração, sempre ali presente. Também é o nosso parceiro aqui com a iluminação, com a qualidade do vídeo. E, Marcos, é uma honra inenarrável tê-lo aqui. Cara, muito obrigado por ter aceitado o convite. É muito importante para mim você falar sobre você, porque você traz uma vivência, uma visão de mundo que eu julgo única. Então, por que não levar isso para as pessoas, para elas entenderem como que é o mundo do Marcos, que é um mundo que pode agregar tanto na questão emocional, né? É, Marcos, para a gente dar início, me fala do Marcos além do profissional, o Marcos humano, o Marcos que veio dessa trajetória de vida, do que viveu, dos encontros e desencontros da vida. Bom, vamos lá. Primeiro, muito obrigado. Qualquer coisa junto com você eu já adoro, já gosto muito. Sabe que você é um querido, a gente, enfim, gosta muito de conversar, de trocar um papo. Obrigado. Bom, eu acho que eu preciso começar falando que o Marcos, fora disso tudo, né, da parte do profissional, empreendedorismo, ele é meio caótico, né? Eu brinco que eu sou indeciso, muito é, emotivo em algumas coisas assim, né? Então, eu gosto muito de mexer com planta, mexer com terra, sempre gostei, né? Parte da minha infância eu morei em Tapecerica da Serra, que é interior aqui de São Paulo. Uhum. Então, eu tive esse contato muito próximo ali com a roça, terra mesmo, natureza. E isso eu trago até hoje, né? Em casa lá tem o meu jardinzinho. É, Sou motoqueiro também, tenho minha motocona, gosto de viajar de moto. Agora nem tanto, mas antes eu viajei aí muito por interior de São Paulo, essas cidades satélites assim eu conheço todas. E enfim, gosto muito de estudar também, sou um cara bem estudioso, mas à minha maneira, assim. Eu não, Entendo. não gosto de seguir muito Aham. um conteúdo ali, por mais que eu saiba a importância disso, né? Mas já teve uma época que eu estudei muito sobre o amor, né? Eu li alguns livros sobre o amor, sobre relacionamentos e sobre isso. Aí teve uma época que eu estudei o X, né? O X Uhum. foi um desses devaneios meus de querer estudar, de querer entender como que a gente se relaciona, né, com as coisas, com os softwares, com os objetos. Então veio numa loucura dessa de eu estudar coisas diversas, que eu me Entendo. aproximei muito do X também, claro, da minha formação de design gráfico. Sou um Sim. designer gráfico que não desenha, eu sou péssimo com desenho, sou um designer mais funcionalista, vamos dizer assim. Aham. Mas eu sou bem caótico, assim, maluco. Pra quem acredita nisso, eu sou de gêmeos, né? Então já dá É, uma tem. linha por aí. Cara, quando você comenta caótico, né? A gente parte do princípio também do que o que não é caótico e o que já foi caótico e se transformou, né? Eu acho que é natural sermos caóticos, porque quando a gente entra numa coisa, uma novidade, um estudo novo, tudo é caótico. Eu acho que se conhecer é caótico, cara, porque ninguém nasce se conhecendo, ninguém sabe o que é ainda de verdade ali sobre na sua essência. E isso é caótico, porque como que você sabe trilhar um caminho se você já não andou por ele antes? Então, o caminho é caótico. É, é uma, é uma reflexão muito boa, assim, né? Eu já andei, né, por alguns caminhos aí, já recentemente ainda tive mais uma mudança de caminho. Junto com meu pai, eu fiz um curso de barista e aí eu arrumei um trabalho em uma cafeteria e tô Legal. lá trabalhando na cafeteria, fazendo as receitas, servindo café, falando com as pessoas e tá sendo uma experiência muito interessante para mim, assim, né? Sim. Do meu primeiro emprego, eu sempre trabalhei muito com a cabeça, com a criatividade, com o processo. Eu nunca tive essa experiência de atender público, de falar ali com as pessoas, ou essa questão de vendas, né? Venda principalmente, eu nunca tive essa experiência. Falar em público sim, porque a vida toda eu falei, mas
tá sendo interessante. E é isso que você falou, como que eu vou saber se aquele caminho, né, faz ou não sentido? Sim. A observação, o pensamento é muito importante. Eu acho que com essa questão de eu ser muito indeciso, muitas vezes eu acabo ponderando muito sobre algumas coisas Sim. antes de dar o passo. Mas para mim faz muito sentido sempre que possível dar esse passo, assim, para viver essas experiências. E é uma que eu tô agora, por exemplo. E isso é legal também porque, para quem não sabe, o UX, ele trabalha com a experiência do usuário, como a gente se comporta em relação aos produtos, seja digital ou físico, né? É, e eu acho que isso se encaixa muito também na nossa vivência, como a gente se comporta naquilo que a gente se propõe a se colocar. O fato de você estar ali, cara, é você se conhecer, é você saber se você gosta daquilo ou não. E que nem você falou, também sou indeciso. Puta, eu também sou pra caramba, É mesmo. cara. É, não me pede pra ajudar a escolher alguma coisa pra gente ir almoçar, que vai ser um caos, mas também a indecisão na vida, no âmbito profissional, assim, a gente nunca acerta de primeira, né? E no seu caso, você sabe o que você faz, mas você está vivendo novas experiências. Eu fui técnico de radiologia, já vendi pipoca no cinema. E, cara, aí que tá. Essas coisas me ajudaram a ser um profissional melhor hoje, né? Com E certeza. no final, quando eu penso nisso, né, às vezes. Quando a gente chega no final da vida, provavelmente a gente vai falar, puta, eu me tornei um excelente designer. Não, você vai falar, eu me tornei um excelente ser humano pelas experiências que eu tive, cara. Eu sou a profissão nunca me te defini de fato, né? É. Eu acho que tem alguns clichês, né? Eu sou adepto aos clichês também. Eu também. Porque tem Claro. gente que fala, isso é muito clichê, não quero saber disso. Eu acho que se tem um clichê que funciona, repetida muitas vezes, falados e que funciona, em Aham, algum nível faz sentido. E tem aquele clichê clássico que fala que, né, que se definir é se limitar, sim. né? Então, quando você define, assim, eu sou designer, trabalho com isso, isso e aquilo, então você vai se podando, você vai se fechando a cada vez mais É, naquele contexto que você definiu, que você se descreveu ali, né? exato. E, 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 e eu é um exercício muito difícil para mim, esse, né, de que ainda bem que você que me apresentou, porque se eu tivesse que me apresentar já ia ser, porque sempre parece que eu sempre que eu me apresento, eu acabo contando uma história diferente, acabo apresentando pontos diferentes, porque eu acredito nessa coisa não digo aberta, mas uma coisa ampla assim, né? Uma coisa Sim, que cabe, sabe? Então sim. se faz sentido, cabe. Então vamos pensar mais sobre isso. E o não se limitar, cara, eu acho que ele é pra tudo também, né? Quando a gente fala, que nem você falou, puta, é sensacional o ponto que você trouxe de a gente se encaixa num ponto como se fôssemos aquilo e aquilo nos fizesse até ser parte de um grupo, talvez para sermos aceitos. Um exemplo, né? Vamos trazer, como você falou, do barista, né? Você fez o curso de barista. Eu sou barista, então eu vou trabalhar só com café. Cara, não é. Ser barista é muito mais, talvez, do que só fazer o café. E às vezes você fazer um curso, conversar com pessoas, vai te dar soft skills, né, ali para que você ofereça uma experiência muito melhor no café. Então, por que se limitar tanto a uma coisa, né? Por que criar essas barreiras, né? Eu acho que é muito cultural, muito profundo esse caminho que teoricamente a gente tem que percorrer assim, né, ao longo da vida, né? Saiu da escola, terminou o ensino médio, aí tem que escolher uma faculdade, escolhe a faculdade, aí tem que entrar no mercado de trabalho, aí entra no mercado de trabalho, Aham. aí, sei lá, conhece um parceiro, uma parceira, se consolida ali um relacionamento e vai. Eu sempre teve um momento na minha vida que eu tive uma virada de chave assim sobre esse percurso, né? Tem uma ilustração que eu fiz, eu acho que eu posso até te mandar para você colocar aí Sim, depois, vai aparecer que aqui. vai aparecer aí, que é um homem caminhando em direção ao universo e o chão onde ele está pisando, dependendo do ângulo, né, dependendo de como você interpreta aquilo, está se desfazendo ou está se construindo.
E isso é a wallpaper do meu celular, eu já tenho uma impressão disso. Sim. Porque para mim, esse caminhar, e na minha visão, na minha perspectiva, quando eu desenhei, a ideia era que o caminho estivesse em construção. Que a cada passo que você desse, a pedra ou o caminho ia se consolidar e você ia dar o passo. E aí a reflexão disso é que você não tem a opção de parar de andar. Você tem que ir caminhando. Só que o caminho que vai se construir na sua frente às vezes é incerto. Às vezes você vai dar o passo e a pedra que se aparece ali é uma pedra que você não esperava, é uma pedra diferente do que você imaginou. E aí você vai caminhando e esse caminho vai se construindo na sua frente. Isso me traz também a questão do quando você vai participar de um processo seletivo ou bater um papo com um determinado profissional, ele vai te perguntar ali, né? Como você se vê daqui 5 anos, daqui 10 anos? E essa pergunta, ela me traz uma questão sobre a gente não controla a vida a ponto de. A gente pode trazer uma expectativa, mas eu tô muito diferente do que eu imaginava do que seria Uhum. quando eu pensei isso há 5 anos atrás. E se parar para trazer, dessas mudanças se deram pelo fato de eu não controlar as oportunidades que vieram, eu poderia estar mais preparado, poderia estar ali lutando por elas, mas pode ser que elas não viessem ou viessem de um jeito diferente, e eu acho que é até um ponto mais importante. A gente não controla as ações das pessoas. Então, muito do que a gente pensa às vezes, fala assim, eu vou estar casado daqui 5 anos, eu vou ter filho daqui 5 anos, eu vou estar, sei lá, viajando, vou ter feito 2 viagens para Paris, sei lá. Mas se você parar para pensar, você não controla que as pessoas que estão com você, as decisões, e nós mesmos mudamos de ideia, cara. Você provavelmente não pensa parecido, ou algumas ideias se mudaram muito do que você pensava 5 anos atrás. Então você fala assim, daqui 5 anos eu vou estar lá. Mas será que você vai querer daqui a 2 anos estar lá ainda? Então, puta, essa pergunta ela acaba sendo um pouco difícil de você lidar, porque a gente muda pra caramba conforme o tempo passa, cara. É, eu acho que eu também odeio essa pergunta. Eu já me defrontei aí com ela algumas vezes e um outro clichê, né, de que nada é permanente, assim, né? Tudo vai se transformando. Sim. E, mas eu não acredito que você não ter expectativas, não ter alguns planos, eu não acredito que isso seja ruim, assim, Sim. fala, né? Ah, porque tem até um meme na internet, uma zoeira que fala assim, não crie plantinhas, mas não crie expectativas. Eu acho que Sim. as expectativas, na medida certa, ela move a gente para algum lugar. Só que essas expectativas, elas têm que ser, claro, saudáveis e na minha concepção, elas têm que ser fluídas, mudáveis. Então, se você estava com uma expectativa, sei lá, de ir para a França e chegou uma passagem mais barata para ir para a Indonésia, pô, então vai para a Indonésia, sabe? Então, eu acho que as expectativas são necessárias para te mover, mas ao mesmo tempo eu não acredito numa expectativa assim, não, vai ter que ser assim, tá? É. E assim, é um exercício muito difícil, é muito pesado. É, A gente cria expectativa de tudo, né? Se de parar pra tudo. pensar, né? A gente cria uma expectativa que um dia eu vou receber um aumento, eu crio a expectativa que esse relacionamento hoje vai dar certo, cria a expectativa que, sei lá, a minha saúde sempre vai estar plena. Cara, a verdade é que a expectativa, ela ajuda sim, porque a gente tem a expectativa, que nem você falou, até onde é saudável ter uma expectativa, né? Que nem eu tenho a fé, eu Aham, aposto, aham. que você está apostando, né? Sim. Mas eu acho que a expectativa dentro do contexto de se não for desse jeito, eu vou ficar mal. Se não for desse jeito, eu vou me punir de alguma forma. E aí a expectativa ela se torna uma prisão, talvez, né? E assim, além né, de se tornar uma prisão, uma outra coisa que eu discuto muito, acho que até faz um pouco sentido com essa ilustração, né, da pessoa, do homem ali caminhando, é quando as expectativas não são suas. É quando essas expectativas vêm de fora. Né? E aí eu até volto um pouquinho na que a gente falou do caminho que desenham pra gente.
Então, o que eu sinto é que muitas vezes as expectativas não são minhas. Às vezes você vai uma coisa simples, assim, num evento de networking. Aí a pessoa tá lá, e onde você tá trabalhando agora? Tô trabalhando em tal empresa. Mas e aí, quando que você vai subir de cargo? Quanto tempo você tá lá? Nossa, 2 anos? Não é muito tempo para ficar numa empresa. Então existe uma série de expectativas que não são nossas, não partem mesmo do que a gente realmente quer. Eu acho que essas expectativas ainda, pelo menos para mim, né, que acabam sendo aquela pessoa que se importa muito com o que o outro vai pensar e tal, porque é outro exercício bem difícil. Essas expectativas externas a mim, que eu não controlo, às vezes ainda me batem mal, assim, sabe? Eu olho assim e penso, poxa, mas não é isso que eu quero, não é isso que eu nem pensei nisso, não, sabe? Cara, você vive suprindo expectativas, talvez no trabalho, suprindo expectativas no relacionamento, suprindo expectativas dentro de casa. No final, você está sendo moldado por pessoas que esperam algo de você, sei que você já tem uma coisa dentro de si, que é aquela coisa que vai dizer onde você está bem ou não, a profissão que você quer seguir ou não, e que nem você falou, às vezes estou tentando uma coisa nova, e é legal, às vezes, a gente também não saber o caminho que a gente vai percorrer, porque a graça da vida, eu acho que está um pouco nisso, da gente tentar, né, a gente apostar, a gente ter uma fé, né, e, cara, eu já tive momentos onde eu supri expectativas, e no final das contas eu olhei e falei assim, cara, eu não estou feliz nesse contexto. Mas a pessoa ali tá feliz porque ela tá vendo fazendo uma coisa que ela espera de mim. E é onde a gente fala que viver expectativas dos outros é uma bosta, porque é isso mesmo, velho. Porque você, no final das contas, você tá vivendo a vida do outro, o outro, em algum momento, pode ir embora da sua vida e você ficou com uma malinha que o outro fez você carregar. Excelente analogia, muito bom. Eu acho que é um E pouco disso mesmo. eu acho que a gente tem um pouco disso aí hoje, né, que vem desde criança, talvez, né? A É, gente falar, cara, por quê? Eu tô sendo cobrado disso, se não é o que eu quero, né? é, Partindo disso, eu acho que a gente também tem um ponto da expectativa que a gente coloca nos outros, né? Que, sim. né, eu tenho expectativa, usando um exemplo, que meu pai sempre me apoie quando eu tenho uma conquista. Mas pode ser que um dia ele não queira me apoiar. Uhum. Então também é o lance da gente quebrar a expectativa dos outros, mas também quebrar a nossa expectativa nos outros, né? Então, pô, como eu posso manter uma relação com pessoas sem me magoar se elas não agirem como eu quero também, né? Sim, Acho que existe isso também, né? total. Você sente isso também? Quando você tá lidando com alguém e essa pessoa não agiu como você queria. Uhum. Como que é o sentimento também, né, que a gente tem? É uma frustração, né? Cara, eu acho que eu já, eu já tenho me proposto nesse exercício de diminuir as expectativas sobre algumas coisas. E eu acho que eu existe a quebra, esse sentimento de, putz, não era isso que eu esperava daquela pessoa. Mas um exercício que eu faço é de não esperar, entende? Então sei lá, vou caminhando num sentido junto com aquela pessoa, espero que ela esteja comigo até o final ou até metade do caminho, enfim, tô caminhando com ela. Mas eu não tenho esse depósito de energia de que ela vá até tal ponto comigo. É assim, é um pouco frágil essa ideia, né? Porque é difícil não criar expectativas, mas eu acho que é um exercício que ajuda a, quando acontecer, se acontecer, dessa expectativa ser quebrada, você aliviar, assim. E eu acho que um pouco da empatia também faz muito sentido em lidar com isso, porque as pessoas não magoam porque elas querem magoar. Claro, Sim, existem tem pessoas pessoas. más que têm sentimentos ali ruins e tal, mas no geral as pessoas não querem fazer efetivamente algo de ruim pra você. E aí quando você se coloca numa posição onde que você consiga olhar para aquilo e falar assim, pô, mas ela não me apoiou, que Sim. na verdade ela pode ser um exemplo de que ela não te apoiou porque as expectativas dela foram quebradas. Então, se as expectativas dela foram quebradas, como que ela vai conseguir te apoiar em alguma coisa? Então, esse exercício é um exercício constante,
é diário, né? É, E isso é verdade mesmo. Eu percebo que quanto mais a gente entende que não ter expectativas de outras pessoas e com nós mesmos, né? A gente acaba também dizendo talvez até um adeus mais fácil para não só para pessoas, mas para situações também, né? Marcos, trazendo no contexto que você trabalha com a Expo Favela, você trabalha mentorando as pessoas, né? uhum, É, como você sabe que conseguiu gerar um impacto positivo nessas pessoas? uhum. Você tem essa questão de será que eu ajudei ou não ajudei? Nossa, eu tenho isso muito forte, cara. Eu tenho isso muito, muito forte. Porque quando eu decidi assim, ou me vi numa posição onde que eu pudesse compartilhar algo que eu sei para alguém que pudesse se beneficiar com isso, né? Que foram as primeiras mentorias, seja para startup ou seja para empreendedores que estivessem começando. As primeiras mentorias eu dei muito no sentido de falar assim, tá, isso eu sei, isso eu já passei por isso eu já estudei, eu tô passando para você isso. O que que você vai fazer com isso? Como que vai te beneficiar? E a princípio eu entrava em algumas crises pensando, não, eu acho que tudo que eu falo, tudo que eu ensino é muito básico, é muito irrelevante. Mas eu fui insistindo, fui chamado para cada vez mais programas, fui chamado para para um outro programa de aceleração aqui, outro Certo. evento ali. E, e aí eu me dei conta que sim, que se eu tava sendo convidado, se estava fazendo sentido para algumas pessoas, aquilo sim estava fazendo sentido. E aí quando eu cheguei no Expo Favela, que é um evento nacional de empreendedorismo, é, eu me vi falando sobre se apresentar, sobre pitch, sobre venda, sobre muitas coisas que eu já estudei e algumas coisas que eu já vivi Aham. sendo empreendedor, tendo negócios. E aquilo estava fazendo sentido. E aí eu estou muito próximo de entender que eu não tenho esse controle de fato, sabe? Eu não sei se o que eu falo vai impactar positivamente, vai fazer sentido para alguém. Eu só, o que faz sentido para mim é continuar fazendo. Então eu abro minha agenda, eu organizo eventos. Tem um dos eventos que a gente organiza também, que é sempre no coletivo, que se chama SW Impacto. Eu participei de um SW, que é o Startup Weekend, e eu fui impactado, assim, eu tive uma mudança muito forte na minha área profissional, inclusive. Foi quando eu conheci mais ou menos a época que eu conheci o UX e tal. E aquilo fez muito sentido, teve uma mudança muito forte para mim, e eu falei, cara, eu vou fazer para outras pessoas. E aí fiz uma, fiz duas, fiz três versões já, três anos seguidos a gente Que organizou esse incrível, evento. cara. E é um evento para fomentar esse espaço. A gente tem as palestras, tem a dinâmica, tem toda uma metodologia por trás, mas em última análise é um espaço para fomentar ideias, para transmitir conhecimento. O que vai sair daquele ambiente, a gente não sabe muito, sabe? Então Sim. eu observo, claro, alguns acontecimentos, algumas conexões, principalmente no nosso último evento que a gente fez, é, conexões foram feitas, empresas foram consolidadas ali, Aham. impactou de verdade outras pessoas, mas a gente nunca sabe, assim, sabe? Eu só tenho o ímpeto de continuar fazendo. E isso tá muito dentro do seu propósito, né? Que Sim. é, aparentemente, conectar pessoas e situações, futuras ideias. Você conecta pessoas com futuras ideias, talvez seja isso, né? Eu desenhei, né, o meu propósito de vida há uns 2 anos atrás. Ele pode mudar, como volta o primeiro papo. Eu acho que tudo na minha vida, enfim, pode mudar. Mas hoje a minha missão é fortalecer pessoas, conexões e ideias para ajudar a construir negócios sustentáveis, criativos e lucrativos, né? Então essa é a minha missão. A gente escreveu essa frase para um evento um propósito de um evento, e aí eu achei que essa frase fazia muito sentido e incorporei também para minha missão de vida, né? E, e assim, e aí
eu, ao longo desse processo de saber ou não estar ajudando as pessoas, já tive alguns exemplos de pessoas que retornaram falando, poxa, fiz aquilo que você comentou, hoje está muito melhor, fiz aquilo que a gente combinou e avançou. A negativa também, de pessoas que não seguiram nada do que a gente conversou. Mas eu acho que o ímpeto é sempre continuar, assim, né? Sobre o impacto que a gente leva na vida das pessoas, com um conselho, um direcionamento, eu acho que talvez a gente não possa ter essa certeza em alguns momentos sobre o impacto que a gente teve com uma palavra, mas a gente pode ter uma certeza que a gente sempre vai fazer parte de um processo. Se a pessoa estiver aberta, assim, a um conselho, estiver aberta, assim, ali, a querer participar de um papo, né, que possa ajudá-la, é legal a gente se comparar aquela pedra e a gota que cai em cima da pedra, que com o tempo a pedra se modifica. E eu acho que o nosso papo é uma gota. A gente vai fazer parte no processo de mudança. É um exemplo sobre o meu propósito, né? Cara, eu não descobri da noite pro dia. Foram palestras, foram papos, foram vídeos, podcasts. Então todos fizeram parte desse contexto para que um dia eu tivesse vamos dizer assim, a força, a experiência para trazer essa mudança. Então, às vezes a gente traz essa expectativa, né? Voltando no ponto da expectativa, às vezes a gente traz a expectativa que vamos ser o herói na vida de alguém só com uma palavra. Então, se tirar isso e colocar, né, como um ponto de... Não, eu fiz parte de um processo. Assim, eu até acho que não a palavra não seria menosprezando, mas tentando me colocar num lugar assim, eu nunca tive a pretensão de realmente mudar a vida de algum empreendedor ou de alguma startup que eu dei a monitoria. Eu sempre me coloco num papel de agente de mudança. O que eu quero ser um agente de mudança. Então, seja conectando as pessoas. Então, uma vez eu dei uma mentoria para uma startup que estava com muita dificuldade na gestão de comunicação dela. Entendi. E eu tenho gestores de tráfego, eu tenho pessoas que trabalham com isso muito bem. Aí eu fiz essa conexão e deu certo. E depois ela me ligou e falou assim: pô, cara, falei lá com seu amigo, deu muito certo. Então fez sentido. Então, para mim, nas minhas mentorias, nesse contexto do Expo Favela, eu quero sempre, eu me coloco sempre no lugar de agente de mudança. Né? Sim. Uma vez eu dei uma mentoria sobre pitch, né? sobre o essencial do pitch, o que fala, o que não fala. E o empreendedor que entrou na mentoria, ele já tinha um pitch pronto. Falei, nossa, que legal, é até melhor assim, né, quando o pitch vem pronto, porque aí a gente só ajusta. Só que aí quando ele passou o pitch dele, quando ele passou todas as informações, eu vi que estava tudo muito engessado, que ele já estava ensaiadinho, que tinha dado que não tinha o menor sentido dele pôr naquele contexto. E aí, o agente da mudança, né, esse papel que eu coloquei de agenciar a mudança, foi justamente esse processo de reflexão. Eu falei, cara, que legal, seu pitch já está muito encorpado, mas tem sentido você falar sobre isso? Tem sentido você falar sobre aquilo? Você não acha melhor colocar isso para o final, colocar isso para o começo? Então, eu acho que é esse processo, é o agente de mudança, de pelo menos a pessoa que entrou ali na mentoria, ela saia com uma ferramenta nova ou com uma ideia nova, assim. Muito legal. Porque o exemplo que você deu da gota e da pedra, até eu uso uma outra analogia, que é, imagina aquela fileira que aí quando dá um toquinho, aí a fileira começa a cair e tudo mais e tal. Eu entendo, eu reflito que na nossa vida ou algumas na nossa carreira ou em alguns âmbitos da nossa vida, esses nossos dominós, ele tem hora que a fila quebra, ele para e ele deixa de cair. E aí a gente fica ali, não sabe se vai para frente, se vai para trás e aquilo lá para. E aí nesse contexto eu não sou aquela pessoa que vai dar lá o peteleco, assim, ou dar o início de tudo que vai derrubar o resto da trilha de dados e tal. Mas dados não, dominó. Dominó. Peças de dominó, sabe aquelas peças de dominó? Sim, sim. E eu nesse sentido, não imagino eu sendo a pessoa que dá o tapinha no dominó para desenrolar tudo. Sim. Eu me imagino uma peça
que não vai parar e que vai dar um impulso para continuar para outra, entendeu? Que Então, interessante. eu acho que você se colocar nesse papel de, não, eu vou entrar, vou mudar e vou gera expectativa para você mesmo, assim, né? De se colocar, de se propor a isso. E gera a expectativa de que, de repente, a pessoa que está ali te ouvindo, que vai te ouvir, né? Se fosse para definir, assim, o que colabora também com a minha missão, né? De conectar pessoas e ideias e fortalecer pessoas e ideias, é esse ser esse agente de transformação. Uma bela de uma reflexão aqui do Marcos. Comenta aí o que você acha sobre isso, sobre as expectativas da vida, sobre essa questão do impacto que a gente leva nas pessoas. E deixa aí, ajuda outras pessoas que estão aqui lendo. Faça parte dessa pecinha de dominós na vida de alguém, né? Olha que legal, né, cara? Muito bacana. E pra gente finalizar, o que você gostaria de passar com uma mensagem? Às vezes, né, só trazendo talvez uma coisa de você, no mundo que você vive, no mundo que você enxerga, que ele é único para cada um, né? Cada um enxerga o mundo da forma que está ali no seu interior. O que você gostaria de trazer para as pessoas sobre o mundo que o Marcos vive? Bom, a gente já conversou bastante sobre isso, né? Sobre o quanto caótico está sendo minha vida e sobre as decisões recentes ali que eu tenho tido. Mas eu acho que com o propósito claro, né? De ser esse agente de transformação, agente de mudança, de tirar as coisas do lugar, né? Eu acho que quando eu entro em algum lugar ou eu entro numa conversa ou alguma coisa, é, não do ponto de vista de ensinar ou querer mudar ali a vida da pessoa, mas tirar alguma coisa do lugar, deixar alguma coisa de reflexão, eu acho que para mim isso é muito importante. E no mundo que eu tenho vivido hoje, que eu tenho me proporcionado, assim, que eu tenho buscado, é essa transformação. Sim. Então sempre que eu vejo que faz sentido, vejo às vezes se alguém peça, e isso não é fácil, né? Isso é até um pouco exaustivo, mas Certo. eu acho que ser esse agente de mudança e o propósito claro, né? O meu propósito claro não é o definitivo, né? Assim, não, ó, o Ikigai, né? Tem algumas ferramentas que Sim. deixam, que traz muito mais clareza sobre quem você é, o que você quer, enfim, mas ter um propósito e ser esse agente de mudança. E aí, uma agência de mudança ambiental, né, no espaço onde você está, melhorar alguma coisa, agente de mudança social, né, de ajudar alguma coisa, de ajudar alguém, de ajudar um movimento, uma proposta, e desse agente de mudança espiritual, assim, sabe? De como você é, pode ser melhor, pode mudar, pode se conhecer. Acho que a minha mensagem maior é essa: seja o agente de mudança por onde você, por onde você for. Ah, cara, sensacional. E eu acho que é bem isso, né? Que você falou. Eu já peguei pra mim aqui, já puxei. E eu percebo isso em mim também. Que onde eu tô, eu levo um pouco da minha conexão, né? Do que eu acredito pras pessoas. E, putz, eu acho que independente do lugar que a gente levar a nossa essência é fundamental. Porque se você tá ali mais como vivendo um processo que é mecânico, cara, você é um robô assalariado. E aí até a gente, até esse momento aqui já foi um momento de mudança, né? Então, tipo, Sim. melhora um pouco a luz, vamos fazer assim, vamos fazer assado, A vamos gente tá. corta, volta. Então, é ser esse agente, assim, sair um pouco da passividade das mudanças e colocar mais em ação. Exato. E engraçado que, né, esse papo que eu tô tendo com o Marcos foi de uma conversa que tivemos que surgiu de, pô, isso aqui é legal levar para as pessoas. Isso aqui é legal trazer essa reflexão, essa visão de mundo que a gente conseguiu trazer aqui, né,
materializar em forma de palavras aqui. Então aí a gente falou, vamos bater um papo, vamos levar essa nossa reflexão. Então, você foi um agente de mudança para mim, deu para você e se for, né, vontade do universo para quem estiver assistindo também. Vamos ser a gotinha aí da pedra de alguém. A pecinha de dominó. Indo pra frente aí. Isso. Marcos, obrigado. Valeu. Suas redes sociais. Bom, no LinkedIn, @Marcos Godoy, o meu Marcos é com U e o Godoy é com Y no final. Isso ajuda bastante, porque no Instagram também, Sim. @Marcos Godoy, e eu tô sempre disponível para agenciar mudanças. Muito legal. Obrigado, cara. Valeu. Foi demais. Foi demais mesmo, assim. Fechou. Valeu. Obrigado, gente. É eu que corto.